Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Amém. Ora, estando estas coisas assim preparadas a todo tempo, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que ofereceu a si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé e o primeiro tabernáculo, que é uma alegria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios, que quanto à consciência não pode, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu espírito, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aí, gente, eu coloquei para vocês verem porque igreja, né? É importante a gente falar igreja corpo. Pensa que igreja sempre lembra a palavra corpo de Cristo. A Thay leu aqui, obrigada, Thay. Aqui, esse versículo, ele fala sobre o tabernáculo, né? Aí tem muitas passagens que falam como você, como nós, a gente se designa igreja. Porque igreja é a mesma coisa que corpo de Cristo. Aí a gente fica pensando, vamos pensar na condição do homem. A primeira condição do homem é nascer em pecado. É como você falar que o pecado, nossa carne, como esse corpo, ele pode ser chamado, o nosso corpo de Cristo. Como que pessoas, que a gente primeiro fala que o homem nasceu em pecado, que é imundo, é impuro, ele pode ser o corpo de Cristo. E Cristo, ele é justo, Cristo, ele é puro, ele é limpo. Mas na Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, a igreja é corpo de Cristo. Aí, para vocês entenderem, logo em tanto Levítico, aqui é Hebreus, que fala muito do tabernáculo, que é a gente entender que, primeiro, para você, né, quando a gente fala estar diante de Deus, estar a Deus, era necessário que o homem ele fosse purificado. Então, a gente está falando primeiro de corpo, né, do corpo do homem, mas antes, para Deus ele mostrar como a gente poderia estar na presença dele, ele mostrava na figura de um tabernáculo. Aí tem até aqui, eu coloquei bem pequenininho, e aí falava, né, que a todo tempo, primeiro, os sacerdotes entravam, então eles entravam o tempo todo, e ele cumpria o seu serviço, os sacerdotes. Não era qualquer pessoa. Mas aí depois tinha um sumo sacerdote, que aí ele, uma vez no ano, era o que esse sacerdote, sumo sacerdote? Ele oferecia a si mesmo, por si mesmo e pela culpa do povo, um sacrifício, que é o quê? Se a gente tem pecado, se o homem pecou, o sacerdote ia lá e pelo pecado vinha a morte, lembra que na Bíblia fala, o preço do pecado é a morte, é o sangue. Então, esse sangue o sacerdote levava e ali ele tirava a culpa do povo, porque o sangue de um puro, de justos, e o sangue daquilo que é puro, limpo, no começo era animais, né, que Deus ele falava, oferece, tem 2 bodes. Aí um bode ia para o deserto, porque ele colocava todos os pecados na cabeça desse bode. Em Levítico 16, ele orava e o bode saía para o deserto. Aí o segundo bode entrava no tabernáculo junto com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote levava e matava o bode. E esse sangue fazia com que a justiça, a ira de Deus sobre o pecado fosse satisfeita.
porque tem que ser satisfeita a justiça. Então, a gente vê aqui que para que o pecado ele não fosse algo que nos impedisse de entrar diante de Deus, era necessário que o sumo sacerdote entrasse e purificasse. Aí, por que eu tô falando isso, né? Porque igreja é o corpo de Cristo. Só que a gente nunca poderia ser o corpo de Cristo, que é justo, se o nosso pecado, ele não saísse de nós. Se a gente ainda tem pecado, né? E realmente na Bíblia a gente fala, nós somos pecadores. Mas só que se esse pecado ainda lança sobre nós a ira de Deus, a gente não tem como entrar na presença de Deus, não tem como ser um com Deus, porque ser um com Deus, e Jesus fala e ele fala, Jesus tem versículos, eu vou passar, Jesus fala assim, eu rogo e eu oro ao Pai, eu sou Jesus, ele é um com o Pai, mas vocês serão um comigo. Então, para ser um com Cristo, e se Cristo é puro, as trevas, elas não têm comunhão com a luz. E comunhão, né, é algo muito forte, é ser como um, comunhão, como um, ter em comum. Então, é ser um. E é por isso que quando a Bíblia traz a figura que a gente é corpo de Cristo, a gente só pode ser corpo se a gente já recebeu o sangue de Cristo. Porque sem o sangue, o pecado ainda está em nós, a ira de Deus está em nós e a culpa e a condenação está. Mas é por isso que a gente vai entender quando Jesus fala que ele é corpo, que nós somos corpo de Cristo, somos o corpo dele, é porque ele entrou no tabernáculo quando Jesus morreu na cruz, era exatamente se Jesus passasse por esse véu. Sabe esse véu que está aqui? O véu, ele escondia a arca da presença de Deus. A presença de Deus ali é onde a gente não podia entrar, e tinha um véu, e esse véu cobria, e aí Jesus entrou, ele morreu, o sangue dele nos lavou, e aí até tem na Bíblia, mas tem aquele louvor do diante da cruz, né? O véu rasgou, o caminho se abriu, tudo consumado está. Aliás, em Paulos, o véu rasgou, então a gente pode entrar na presença de Deus. Aí Jesus, ele ofereceu por seu sangue, ó, consistindo não comidas e bebidas, mas ele justificou. Ele, aqui, antes, até, né, começava com animais, bebida, justificação da carne, para satisfazer como a justiceira de Deus. Mas agora não, agora realmente a gente foi feito um com Cristo, próprio da sua redenção. Aí eu vou colocar aqui, esse daqui, vocês não habitam. Pode ler, Thay. Aí depois o José acho que consegue ler. Pode me mandar um joinha depois, José. Aqui. Ok. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Jesus respondeu e disse-lhes: Travou a da Thay? Deixa eu ver. Só travou, eu acho. Ou áudio, ou internet. Eu tô vendo a irmã Liduína se mexendo. Não travou a minha, não. Ah, ela tá sorrindo, então não é a minha que travou. Acho que foi a da Thay. A... Ixi, a Thay. Deixa eu falar. A, Cássia, você já consegue ler também? Mandei aqui. Tá, Ah, então pode ler. Que aí até a Thay entrar. tá. Jesus respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que eles dissera isto, né? De que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Eu não consigo ver a referência.
Mexer. Gente, minha Mas internet caiu. eu não vi, ai, o Engraçado. que aconteceu? Agora tá boa? Aham. A É minha também caiu, engraçado voltou agora. que eu Voltou. li todinho. Eu li todinho depois que eu vim ver que tinha caído. Eu vi uma vozinha, depois eu... Gente, parou a voz da Tainara. Eu sei. Tá repreendido esses caimentos de internet. Pois, gente, o Sky Center Amém. tem que ter internet. Ó, do José voltou, hein? Parece que tá bom agora. Eu fiz uma recarga na marra aqui de internet aqui. Ah, então beleza. Aí na próxima desses a gente já, aí você já lê, depois a gente vai trocando, então, que agora tem 3 pessoas para ler. A cá também. Aqui, gente, esse daqui fala também, Jesus do corpo dele. Jesus, ele fala do corpo dele que em 3 dias o levantará. Então, sempre associa a imagem da igreja com o corpo de Cristo. Aí Jesus responde à morte, os discípulos estavam falando, eles eram muito focados em templo. Tanto que o tempo todo eles, o templo, quando vai ser reerguido? Tanto o primeiro que construiu o templo, né, dos judeus foi Salomão. Davi tem um versículo, que legal, né? Deus fala, Davi é um homem segundo o meu coração. E tem outro versículo que diz: E no coração de Davi, ele tinha a intenção de construir um templo ao Senhor. É muito legal que Davi foi uma passagem e ele pensou assim. Imagina, né? A gente também pensando no nosso dia a dia. Davi, ele pensou: Nossa, eu no meu palácio, eu tenho cortinas, eu tenho um lugar onde morar e tanta riqueza e pomposidade. Davi tinha o palácio. Ele pensou, é um versículo, e na hora ele falou: Nossa, e o meu Deus? Tipo, eu tenho lugar para morar. E aí ele ficou no coração dele, mas eu não tem nada aqui na terra construído para que a gente possa ir encontrar com Deus e adorar a Deus. Então, mesmo que nesse sentido ainda era, não é que nem hoje, que nós somos o corpo onde Deus habita, o templo que Deus habita, o primeiro a pensar foi Davi. Davi falou na Bíblia, tá lá. Outros construíram tabernáculos, construíram altares. Esse em si é um tabernáculo, mas Davi já quis um templo. E aí, daí quando Deus vê ele, nossa, constrói, constrói. E tanto que Deus, ele amou o que Davi falou, mas quem construiu foi Salomão. E aí o tempo todo, o povo judeu, eles eram muito concentrados no lugar. Eu quero ir no lugar porque habita a presença de Deus. O lugar do templo, o corpo, tem a presença de Deus. É no lugar que eu tô. E aí Jesus, ele vai falar do templo, né? Aí ele fica, não, se destruir esse templo, eu levantarei esse templo em 3 dias. E não era um templo assim que ele constrói, né? Principalmente naquela época. Era dias, semanas que demorava para construir. E Jesus, levantou ele em 3 dias. Aí os judeus, oxe, Jesus, como é que você vai levantar um templo? Tudo isso em 3 dias. Aí ele falava não do templo terreno. Aí aqui está escrito, João disse, ele falava do templo do seu corpo. Jesus estava falando que o seu próprio corpo, o templo, onde há a presença, onde habita a presença de Deus, porque Jesus é um com Deus, né? Então, onde Jesus estava andando era Deus conosco, né? O Filho e o Pai, eles são um. E não como diferentes, né? São diferentes pessoas, mas um único Deus. E Jesus falava: o meu corpo, o meu templo, eu vou morrer e ele vai ressuscitar. E pelo próprio poder. Não foi por outro, foi pelo próprio poder que Jesus ressuscitou. Então sempre tem essa ideia de corpo. E Jesus falava que o corpo dele, ele ressuscitaria. E os discípulos lembraram. Aí, o que é para a gente entender primeiro? O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo, quando ele veio à Terra, porque Jesus podia ficar na glória, ele estava com o Pai na glória. E Filipenses 2 fala, e ele não achou que a igualdade que ele tinha com Deus era algo que ele poderia se aproveitar, porque ele poderia ficar lá, ele nunca viria aqui. Só que Jesus, ele se fez o quê? Carne, para representar a natureza pecaminosa, porque carne é humanidade e o homem, ele nasceu no pecado. Então, o corpo de Cristo veio justamente para representar essa humanidade diante de Deus, humanidade que pecou. Por isso que quando Jesus ele estava Getsemane chorando um dia antes de morrer, ele falava: Pai, afasta de mim esse cálice, cálice da ira de Deus. E Jesus, ele tomou esse cálice. A ira de Deus estava nele, porque o corpo representa o pecado, né? Não que é o corpo, mas a carne em si, a carne pecaminosa. Da mesma forma, ele é o justo sacerdote que ele ofereceu seu sangue.
E nós hoje somos redimidos, porque se Jesus ofereceu o sangue, que nem aquele sacerdote ofereceu o sangue do boi, aquele sangue, ele purifica o que muitos injustos fizeram, porque o nosso pecado vem o nosso sangue, a nossa morte, a ira, a condenação era sobre nós, mas agora a gente foi purificado pelo sangue de um justo. Então tudo isso foi aonde? Tudo isso aconteceu no corpo de Cristo, mas ele, quando ele morreu, ele foi o que? Ele ressuscitou e exaltado, o primeiro primogênito dos mortos. Aí aqui, eu vou pedir, a Thay já leu, o Josué. Josué, consegue ler João? João 3,15? Consigo? Deixa eu ver Pode aqui. ler. Estão me ouvindo bem aí? Sim. Ele é o versículo só? É, João 3,15. João 3, do 13 ao 15, vai falar: Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí, esse daí, gente, é legal que falar daquela passagem de quando o povo reclamou. Tava lá o povo saindo do Egito, lá atrás, Êxodo, Moisés. E o povo reclamou, e eu até falei para vocês essa passagem, e Deus mandou, por causa do pecado deles, serpentes que realmente matavam aquelas pessoas. Só que quando o povo pediu misericórdia, Deus ele falou, Moisés, levanta um cajado, né? E o cajado que virou uma serpente de bronze, e nessa serpente de bronze, quando a pessoa olhava, ela era curada. E se você vê, a serpente, aquela que estava lá, que matava o povo. E Deus mandou que fizesse uma serpente de bronze para que as pessoas fossem curadas. É como você vê que o homem é pecaminoso, né? A humanidade. Só que o filho do homem, por isso que fala filho do homem, ele veio na forma de homem, mas sendo Deus, ele também foi levantado para que a humanidade que pecou, e da mesma forma, esse Cristo que foi levantado representa o homem, ele fosse levantado para que a gente, aquele que crê, aí está falando, não pereça, mas ele tenha a vida eterna. E essa passagem ela representa que nós fomos ali representados em Cristo. Isso que é a igreja. A igreja é aquelas pessoas que quando elas viram Cristo, viu a morte de Cristo, ela mesma se enxergou lá. Quando nós que somos igreja enxergamos a Cristo, enxergamos o nosso pecado, enxergamos o quanto o nosso pecado, ele traz sobre nós a condenação, mas a condenação foi em cima de Cristo. A igreja é esse povo que viu Cristo, o Filho do Homem, o corpo, e creu que esse corpo, ele foi morto na cruz e ele justificou a muitos injustos. Então, como a gente viu que ele nos representou, a gente também morreu com Cristo. Esse que é o ponto, esse que é a chave. O corpo de Cristo foi pendurado, ele morreu e morreu para o pecado, morreu satisfazendo a justiça de Deus, mas ali ele também trouxe o quê? A liberdade do pecado. Aí a gente, esse povo que foi, nasceu, a gente morreu e nasceu de novo. Por isso que Jesus fala, ninguém entra no céu se não nascer de novo. Nascer de novo é você viu Cristo, viu a morte de Cristo, você vai falar, eu morri com ele, eu morri também com Cristo na cruz. E agora a gente é justificado e exaltado para a vida eterna depois da morte. Aí aqui, esse daqui, alguém, a Tainara, pode ler, Thay. Segue Apocalipse 1:5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Apocalipse 1:5, não dá para ver aqui direito. Esse daqui, testemunha fiel. Você vê que Jesus, ele foi até o fim, ele é fiel a Deus, fiel ao Pai, ele não pecou. E foi testemunha de modo que nenhum, sabe? Todas as vezes que confrontaram a Cristo, deserto, quando Satanás falou, Jesus, você não quer os reinos da terra? Estava até conversando, né, com Josué, da tentação de Jesus, e Jesus, ele olhou, ele poderia falar, não, tudo bem, eu vou te dar, e ali ele cederia a Satanás, mas Jesus, ele foi tentado e nunca pecou, Jesus, ele foi e sempre comunicou a verdade do rei.
Então, ele é testemunha fiel. Tipo, a gente tá falando de alguém, é esse o Cristo que a gente conhece. Não é qualquer outro. O Cristo, ele é fiel, ele é um testemunha fiel de Deus. Sabe? Tipo, as pessoas, os homens, eles mentem. E eles mentem sobre Deus, mas Jesus, ele nunca mentiu. Jesus é a testemunha fiel do Pai. Ele nunca mentiu acerca do Pai. Ele também é o primogênito dentre os mortos. O primogênito. Lázaro, ele ressuscitou, mas ressuscitou com o corpo de novo, né? Ressuscitou da terra. Então era um corpo corruptível, ele ia morrer de novo. Lázaro ia morrer depois. Agora Jesus foi o primeiro que ressuscitou para o quê? Para um corpo incorruptível. Ele não tem mais morte para Jesus. Por isso que ele é o primeiro. Isso que é legal, porque não tinha ninguém que ressuscitou, mas Jesus, se ele é o primeiro, é que vai ter o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, às vezes. Então, vai ter muitos que, se creram em Cristo, vão ser esses que dentre os mortos ressuscitarão. E ele também é soberano dos reis da terra. Porque aí Jesus, naquele Filipenses, Jesus, ele saiu da glória, ele se humilhou. E ao mesmo tempo que ele se humilhou e foi fiel até a morte, morte de cruz, ele ressuscitou. E o Pai, ele viu e colocou o nome dele sobre todo nome e deu toda a glória. Tanto que faz bem um contraste Filipenses, né? O Paulo que escreveu, ele estava muito inspirado no Filipenses, porque é até poético. É um dos únicos versículos que parece poesia e tá nos registros, né? Que ele fez no sentido de trazer essa poesia, e ele fala da humilhação de Cristo e da exaltação. Agora ele é e reina sobre toda a terra. Agora, Cássia, você pode ler, cá. Pode ficar à vontade de ler isso daqui. Posso. Você quer que eu leia tudo? Lê É? até esse daqui. Até esse daqui. Tá bom. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos dos Apóstolos 17, 24. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Romanos 12, 4 ao 5. Aí é legal que esse daqui, eu lembro de Jesus falando para a mulher do poço, né? A mulher, onde que eu vou adorar? Eu vou no templo de Salomão, mas eu não posso entrar, ou eu vou no monte. Aí ela também não posso entrar lá. E Jesus fala, agora a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então esse corpo agora, como falados, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, mesmo que até antes, né, quando Davi construiu a arca, e era tudo um modo de representar. Mas o santuário mesmo que Deus habita não é feito por mãos humanas. Tanto que você vê, Deus, ele nos criou. Imagina a criatura criando um tabernáculo, algo para o Deus que é maior do que ela habitar. Mas Deus, ele nos criou para habitar em nós, a presença dele está em nós. Então, quando fala o Deus que habitou, ele não é, ele nos fez aqui, cada um de nós tem um corpo, muitos membros, também nós formamos um corpo. E esse é o corpo de Cristo. E ele fala que nós todos, como Jesus, ele traz essa questão de plural, ele, Jesus, Filho, Pai, Deus e o Espírito Santo é um, eles são três pessoas, mas em um único Deus. E ele também fala assim, vocês também. Vocês são um corpo, vocês são muitos, mas na sua unidade, vocês são um corpo de Cristo. Agora, tá. Tá aí leu, né? Foi a Thay que leu. Josué, então. Josué, pode ler isso daqui? Em 1 Coríntios. Não sei se o Josué tá agora. Gente, acho que ele não tá. Ah, então a Thay. Thay, você consegue ler isso daqui? Sim. O corpo é feito de um só membro, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pó, se é porque tá bem pequenininho, mas vamos lá. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo.
E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs a cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 14 e 20. Aí aqui ele fala, como muitos, a gente é um único corpo. E fala da importância que o corpo tem mão, pé, cabeça, cada um tem uma função dentro do corpo, mas todos eles são importantes. Aí aqui tá a diversidade, até dons, talentos, e Deus ele fala, né, tem um tesouro. Eu lembro na regência dos adolescentes, a gente orou a Deus, né, e aí ele foi mostrando pra gente como nada nos falta. E quando ele foi mostrando, a gente foi na Bíblia ler e pegou essa passagem, né? Que fala, nenhum dom falta a vocês. Tipo assim, a gente aqui no Sky Center, a gente como igreja, até vou ressaltar o Sky Center, né? Não é uma igreja local, mas a gente que está aqui, nós, como eu falei, nós somos aquele povo que olhou o corpo de Cristo na cruz e creu que esse corpo representa nós. Então, nós aqui, nós somos a igreja. Eu lembro que eu não estou falando tipo isso, que é sempre a igreja local, mas nós somos o corpo de Cristo que está aqui. E somos diferentes. E aí por isso que fala que nessa diferença, Deus ele proveu tudo. Tipo, tudo que um não tem, o outro vai ter. O outro não tem aqui, aí o outro vai ter. Porque cada um dentro do corpo, Deus ele foi colocando esses diferentes dons, talentos, para que fosse tudo completo. Por isso que fala a multiforme graça de Deus. A graça tem várias formas. Ora, ai, as casas. Caso você consegue ler, pode ler tudo, disse. Colossenses 1 24. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Aqui eu coloquei, né, como um corpo, a gente passa por tudo junto. Então, logo no começo, quando Jesus foi morto na cruz, a gente era com ele no sofrimento dele. E Colossenses continua, né? A igreja continua sendo um corpo que se um sofre, Paulo até fala, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês, no meu corpo e o que resta das aflições de Cristo. Então, é como se Cristo ele veio à Terra e ele falou, eu sofri, né? De modo que se o mestre sofreu, os que os outros fazem com você também farão com vocês. Perseguiram a Cristo, chamaram ele de príncipe dos demônios, então imagina o que falarão do servo de Deus. E aí por isso que ele fala, a afeição de Cristo continuam, e agora aquela afeição, ela ainda continua no meu corpo. Como João também, ele falou, somos, nossa, vosso companheiro na tribulação. A gente é tipo junto, sabe? Aquele junto na alegria, na dor, como casamento mesmo, na alegria, na dor, na morte. Então, quando um sofre, o outro também, companheiro de tribulação.